Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Vamos chegando, que hoje o tema é importante. Tudo bem com vocês? Boa noite, sejam muito bem-vindos. Vamos chegando. Todo mundo que tem criança aí na escola hoje vai se interessar pela live. Vou ver se a minha convidada já está a postos. A Lu entrou. Lu, tô te chamando já pra gente dividir a tela. Pessoal que quiser mandar perguntas, fiquem à vontade, tá bom? Não está aparecendo aqui pra mim. Vamos ver. Não apareceu, Lu. Lu, vê se você consegue pedir para participar da live, por favor, porque não está aparecendo a opção para mim de te convidar. Não sei o que houve, talvez tenha que entrar de novo. Vamos lá. Não está aparecendo mesmo. Nem a opção de te achar e nem a opção de te convidar. Não sei o que houve. Pediu? Não está aparecendo para mim ainda. Vamos lá. Pronto. Elô, vê se você consegue aí aceitar o meu convite. Ah, deu certo. Tudo Agora bom, Lu? sim, Como é que você tudo tá? bem? Boa Boa noite. noite, Tudo jóia e você? tudo em ordem. Obrigada pelo convite, é um prazer falar sobre esse assunto. Eu que agradeço, Lu. Muito obrigada por ter aceitado. A gente está num momento delicado agora, né? Diferente da pandemia e de voltar, né? De retomar a vida. Bem diferente do que a gente passou lá no começo. Pessoal, eu Sim, vou apresentar a Lu para vocês, para quem não conhece. Tem um monte de gente que te conhece que vai estar aqui, Lu. E os nossos colegas pediatras, eu conheci a Lu lá no HC, né, Lu? Nem vamos falar de tempo, de data, né? Que é para não faz um comprometer a tempo. gente, faz um tempinho. Mas a Lu é infectologista pediátrica, eu estou com o currículo dela aqui. Infectologista formada pelo HC, FM USP, atua como infecto pediatra nos principais hospitais aqui de São Paulo. Atuou no Emílio Ribas durante a pandemia, a gente conversava muito, né, Lu? Trocava ideia. Eu no Pacaembu, você no Emílio. E a Lu elaborou os protocolos de retorno às aulas de 4 escolas aqui de São Paulo e da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. E está aí também no consultório, né, como infecto. É minha super parceira, eu sempre peço socorro para a Lu. E a gente resolveu conversar. Eu acho que assim, nos últimos 2 meses, toda semana, alguém me sugere, me pede para fazer uma live sobre esse assunto, Lu. Fala, pelo amor de Deus, sobre a volta às aulas, porque a gente não sabe o que fazer ou está inseguro. Enfim, eu queria começar dando um recado geral, para depois começar as perguntas que a gente combinou aqui para a Lu. Então, a primeira coisa, gente, não existe certo e errado neste momento, tá? Cada família está vivendo uma situação, uma história, uma relação com essa pandemia que não pertence a outra família, é completamente diferente. Então, a gente chega, eu escuto muito no consultório, desde março, que a gente está super envolvido com isso. Então, eu escuto muito no consultório histórias muito diferentes umas das outras. Tem gente que nunca nem conheceu ninguém que teve a doença, teve gente que perdeu um ente querido e que com certeza vai ter uma relação, um medo, um trauma maior nesse momento, tá? O que eu queria deixar de recado é, se você está numa instituição, numa escola, que resolveu voltar e que tem um profissional validando isso, ou uma instituição validando isso, você não é louco de estar voltando para a escola, né? Você não precisa que todo mundo aprove a sua decisão. Se você resolveu não voltar porque você tem medo, porque você acha que não é o momento, você tem todo o direito de ter a sua opinião, mas também de respeitar a opinião do outro, porque a gente está num momento em que as realidades são muito diferentes. Então, spoiler da live, não vai ter uma resposta que funcione para todo mundo.
você precisa respeitar a opinião do outro e parar de tentar convencer o outro da sua opinião, porque não é por aí, né? Cada um tem o direito de ter sua opinião nesse momento. Agora, argumentar, aí a gente precisa deixar para o especialista. E a especialista hoje aqui é a Lu. Apesar de eu ter trabalhado no Pacaembu por 3 meses, ter me envolvido muito, estudado muito e praticado muito, eu não sou especialista no assunto, sou especialista no Pacaembu lá, que foi o que eu vivi, mas quem viu Covid em criança, quem estudou, não sei nem se você viu, Lu, mas quem estudou Covid na infância foi a Lu, então vamos ouvi-la com muita atenção. Você quer falar alguma coisa antes? Agradecer e dizer que a gente conversou bastante para falar do que a gente tem de evidência científica e cada um vai poder sair daqui e fazer a sua escolha aqui. Vai ser com certeza diferente para cada um e tudo bem, né? Perfeito, arrasou. Vamos lá, Lu, vamos então fazer as perguntas que a gente inclusive colocou no na nossa timeline, a gente deu spoiler das perguntas que você vai responder e a gente está esperando. Eu tenho 2 perguntas de seguidores, a gente está esperando outras perguntas se vocês quiserem. Então, Lu, resume para a gente, overview, o que a gente sabe hoje sobre Covid na infância? Então, a primeira coisa é que a gente achou que Covid tinha tudo a ver com influenza e a gente foi descobrindo que não. Então, no começo a gente achou que era tudo igual, que criança era um problema. Todos os hospitais pediátricos se prepararam, a gente não sabia o que vinha da China. E aí, leitos montados, tudo organizado, e de repente a gente foi vendo nossos colegas intensivistas adultos, cheio de paciente, meus colegas infecto adultos, cheio de paciente, e de fato as crianças não adoeciam, né? Então, o que acontece é que a gente sabe hoje é que, apesar das crianças representarem aí de 20% a 30% da população, elas representam só 1 a 5%, depende da onde você olha, dos casos de Covid. Então, o que foi que aconteceu? As crianças não pegaram ou elas não chegaram a nem conseguir ser diagnosticadas, né? Então, o que a gente sabe da doença em pediatria é que ela é uma doença muito, muito menos relevante do que a gente vê nos adultos, né? A gente estava aí numa situação de ver a pandemia crescer muito entre os adultos, as enfermarias e unidades de terapia intensiva pediátricas vazias, né? Os prontos atendimentos pediátricos vazios. Até que, mais ou menos lá por abril, a gente começa a receber os primeiros alertas, primeiro da Itália, depois do Reino Unido, falando aí de uma síndrome inflamatória multissistêmica na pediatria, então, do aparecimento de casos aí de maior gravidade, mas ainda assim bastante raros, de uma síndrome inflamatória associada provavelmente ao Covid, né? Então, a história veio do quadro agudo pouco relevante para a pediatria, com pouca mortalidade, pouca internação, pouca gravidade, e depois a síndrome inflamatória, que ainda é uma síndrome rara, com uma mortalidade, uma morbidade, né, uma taxa de internação possivelmente bem maior do que da infecção pelo coronavírus, mas ainda assim bastante rara. Perfeito. Me chamou muita atenção no começo, eu participei também, você também deve ter participado quando teve a primeira pandemia de H1N1, que foi em 2009, que foi uma loucura um pouco parecida, mas a gente tinha muito menos velocidade na informação, que eu acho que foi o grande problema que a gente viveu aí em março, áudios de médicos para médicos chegando na população inteira, e todo mundo desesperado ouvindo aquilo, me deu até um ataque cardíaco, eu falei, meu Deus, o que a população está ouvindo, né? Mas é impressionante o quão peculiar é esse vírus na infância, porque a infância é sempre grupo de risco para tudo. E dessa vez, eles não são. Especificamente, eles não são. Então, ele é muito caprichoso, né? O vírus é muito caprichoso, muito diferente. Também fiquei muito surpresa com isso. Você teve algum caso, Lu, do seu consultório de Covid? Eu tive uma família do consultório que teve, na verdade, são três
crianças, né? É um adulto jovem, que é o filho daquela família, e mais duas crianças pequenas, de 3 e 5 anos. Elas, não, elas tiveram positivo porque os pais Foram tiveram positivos. a doença, foram casos secundários dos pais, e não tiveram. Uma delas teve um dia de febre e a outra não teve nada, foi só um PCR mesmo positivo. É. Comigo foi igual, tive alguns casos de pais e mães, que também todo mundo ficou bem, e algumas crianças positivas, mas todo mundo só soube que teve porque o pai teve e a gente acabou colhendo, né? Foi bem. Os colegas também, né, que a gente tem conversado também relatam isso. Aí, só que a gente tem que tomar cuidado, porque aí alguém conhece alguém que viu ou que está na UTI, viu um caso de Covid grave, né? Em criança ou da síndrome inflamatória multissistêmica que você falou. E a gente tem que tomar muito cuidado com esses números. Ah, eu vi um, teve dois, teve três, porque a gente precisa pensar epidemiologicamente, né? A gente não pode pensar em casos individuais nessa hora que a gente precisa tomar decisões, né? Tem alguém compartilhando aqui, daqui a pouco eu olho, gente. Segunda pergunta, Lu. Qual o papel da escola, então, já que o nosso assunto é esse, qual que é o papel da escola no retorno às aulas, do retorno às aulas, na cadeia de transmissão do SARS-CoV-2? Então, perfeito. De novo, voltando ao que a gente tinha falado antes, a gente achou que tudo no SARS-CoV-2 ia ser como o influenza H1N1, onde o papel do fechamento da escola ele é muito importante na queda da transmissão na comunidade. E aí o que aconteceu foi que isso não se comprovou no coronavírus, né? Tá. É lógico que a gente não pode falar, olha, foi tudo errado, não tem nada disso, pelo contrário. Não a gente devia ter estava naquele fechado a momento. escola. Não, De tá jeito errado. nenhum, tinha que ter fechado, a gente não Sim, sabia com onde certeza. estava. Lógico, tem uma comoção maior em relação às Claro. crianças, e isso é muito importante, né? Então, fechou e a gente tem uma vantagem de estar aí meses, semanas atrás na pandemia em relação à Europa, à Ásia. Então, a gente pode olhar para eles e entender, bom, vamos dar uma olhada naqueles lugares onde a pandemia está mais na nossa frente, o que se tomou de decisão, né? E aí o que a gente viu é que realmente o fato de abrir as escolas não muda a curva de contaminação. Então, eu tenho duas situações. A primeira, lugares onde foi aberto a escola, no momento que eu pessoalmente julgo ideal, então um lugar onde a curva de contaminação está em descendência, foram abertas as escolas com todos os cuidados, distanciamento social, uso de máscara, higiene das mãos, e a curva daqueles locais não se alterou pela abertura da escola. Esse é um primeiro exemplo. O outro foi locais que já estavam totalmente abertos, mais ou menos como é o caso da cidade de São Paulo, né? A gente deve caminhar amanhã para a fase verde. Você vai lá, abre a escola e isso tem um impacto muito pequeno na curva de contaminação daquela cidade. E aí o terceiro exemplo, que acho que o único exemplo aí negativo da abertura das escolas, é o que a gente ouviu, que é o exemplo israelense. Então, Israel fez um lockdown muito, muito forte no começo, então eles tiveram poucos contaminados, e eles reabriram as escolas no momento epidemiológico favorável, mas sem distanciamento, e aí teve uma onda de calor, tem até um artigo que fala sobre isso, uma onda de calor, eles falaram, tranquilo, ninguém usa máscara, pode ficar numa sala cheia, e a outra coisa, eram crianças grandes, acima de 11 anos, e aí teve um surto na escola, e depois sucedeu em vários outros lugares, acabou levando ao fechamento. Hoje o país está fechado de volta. Então, é muito importante quando a gente vai falar sobre escola, pandemia, reabertura, entender que cada microcosmos é muito diferente. Então, é muito difícil achar uma base de comparação. Então, o mundo ideal seria uma cidade com a mesma complexidade, por exemplo, no nosso caso, né, cidade de São Paulo, com as mesmas condições. Então, a hora que a gente vai comparar, é difícil achar alguém que foi igualzinho. Mas, de forma geral, o que a gente viu pelo mundo foi só experiências de sucesso na reabertura. Que ótimo ouvir isso. Estou feliz. Os meus filhos voltam semana que vem e eu estou bastante feliz com isso, porque eles estão precisando bastante. Tem isso, né? Tem criança precisando muito sair, tem criança que está muito bem em casa
E por isso que a gente tem que ver se todo mundo precisa voltar e pronto, sem problema nenhum, né? Aí você falou, Lu, do momento epidemiológico, que é importante que a gente volte no momento epidemiológico certo, né? Sim. Qual é esse momento? Então, o momento ideal seria quando o coronavírus não existisse mais. Essa era o Uhum, nosso desejo lá em março. Então, a uhum, gente vai fechar a escola, vamos ter aí algumas semanas de coronavírus, ele vai embora, nunca mais vai existir, e a gente abre a vida como sempre existiu antes e pronto. E aí vai passando o tempo, a gente vai fazendo o luto de que isso não vai acontecer, infelizmente, e a gente começa a repensar. Qual é o melhor momento? Então, o momento ideal é onde eu tenho já uma curva em descenso uhum, importante, né? Ou seja, o R0, né? A taxa de contaminação na comunidade é a menor possível, de preferência menor que 1. uhum, Eu tenho bastante teste, eu tenho capacidade de testar todo mundo que vem a ser sintomático, e eu tenho uma curva em descendência, né? Eu tenho uhum, tanto. E aí, quando a gente fala de curva, é interessante olhar, né? Vamos supor, como que eu olho a curva, no nosso caso? Então, se a gente olha a curva do Brasil, ela sempre vai ser diferente do que se eu olho a curva do estado de São Paulo, do que se eu olho a curva da cidade de São Paulo. E se fosse possível, a cidade de São Paulo é um país inteiro, a gente deveria ainda uhum, separar ainda em mais nichos, né? Mas é muito importante olhar. Então, a gente tem uma capacidade de testagem que não é uma Singapura, não é uma Coreia do Sul. Então, talvez a gente confiar só em casos novos seja um pouco difícil. Talvez uhum, alguns dados mais confiáveis seriam olhar a taxa de internação, então ocupação de leito hospitalar. A gente uhum, vem numa média já há bastante tempo na cidade de São Paulo, abaixo de 50% de ocupação de leitos Covid em UTI. uhum, Isso falando rede privada e pública. E a outra forma interessante de olhar seria a curva de óbitos, né? A curva de óbitos em descendência também é um um momento momento bom. ideal para a gente começar a pensar em abrir. E a grande questão é pensar quem vai abrir primeiro, né? Porque Uhum, quanto mais importante é aquilo para aquela sociedade, talvez a gente deveria abrir primeiro, então, num momento onde eu controlo muitos fatores, né? O momento ideal, se eu pudesse escolher. Então, quando eu comecei a conversar com as escolas sobre reabertura, lá em junho, eu falei: bom, uhum, essa criança, o único lugar que ela vai ter para sair de casa vai ser ir para a escola. uhum, E aí, hoje, a gente está vendo que o cenário é um pouco diverso, né? As crianças já estão uhum, indo para muitos lugares, então, sim, com certeza, se eu pudesse ter escolhido, eu ia falar: bom, vamos voltar à escola no momento que o mundo inteiro está fechado, eu uhum, só vou para a escola, eu tenho um uhum. controle enorme de tudo que está acontecendo, né? É, e a gente não tem, porque a gente está vendo o final de semana em São Paulo como é que tá, né? Sim, Inclusive com as exato. crianças na rua também, né? Muitas. É Sim, impressionante aí o fim de semana como tá normal, né? Todo mundo na rua. a gente volta para aquele outro cenário, né? O Uhum, que é o papel da escola estar fechada numa sociedade onde está tudo aberto? Lógico que, uhum, no momento ideal, a gente coloca a escola até mais precoce, se eu tenho tudo fechado, mas uhum, dado que a gente está no momento até um pouco mais tardio aí da pandemia, da curva descendente já há várias semanas, talvez uhum, a gente veja o mundo inteiro aberto, o fator abrir escola, ele é pouco relevante dentro desse contexto. Isso foi visto também em uhum. outros países. Perfeito. Muito bom. Tem um monte de gente aqui mandando oi, a Karina Soares, a Cíntia, um monte de pediatra conhecida aqui. Aí tem algumas perguntas que eu vou passar depois, que é da Juliana Mansur, que inclusive é professora, e da Patrícia, que é mãe de um pacientinho meu. Eu vou só terminar, gente, as perguntas para a Lu, para a gente depois trazer as perguntas de vocês, tá bom? Uma coisa que eu já queria adiantar para essas, a Cíntia, duas maravilhosas, você também. Uma coisa que eu já queria adiantar é assim, o porquê o seu filho precisa voltar é uma pergunta muito importante para você fazer para você mesmo, antes de perguntar isso para os profissionais de saúde e para a própria escola, tá? Porque esse momento que a criança precisa entrar na escola já é polêmico. Tem muitas famílias, muito antes da pandemia, eu sempre discuti isso no consultório, por que seu filho de 7 meses vai entrar na escola?
Porque aí o argumento é sempre, porque ele vai ser mais bem desenvolvido, vai ser mais bem estimulado por especialistas e não sei o quê. E esse argumento, desculpem minhas escolas que, né, dizem isso, esse argumento nunca vai superar o estar em casa com os pais nessa idade precoce, na minha opinião, pediátrica. Né? Então, a criança muito pequenininha, estar em casa com pais responsivos, disponíveis para ela, tranquilos, né? Não com 1 milhão de coisas para fazer, seria a melhor coisa, ou com um cuidador nessas mesmas condições, tá? Agora, precisa ver qual é a idade do seu filho, e precisa ver por que ele precisa voltar. Ele tem que voltar porque você também já voltou? Porque você tem que voltar? Então, qual é o motivo pelo qual a criança está na escola? Ele tem 7 anos e está no 2º ano? Tem que nem os meus, 8 e 9, e tipo, não tem como ficar em casa? Então, existem os momentos em que ir para a escola é uma escolha, e existe o momento em que ir para a escola é obrigatório pela própria sociedade. Então, isso também precisa estar no pool aí de autorrespostas, eu diria, das famílias, tá? Bom, aí nossa próxima pergunta, que acho que já vai começar a responder um pouco das perguntas das mães aí de cima, tá? Aí a gente falou assim, né, que a transmissão é por gotícula, por contato, e também a gente ouve dizer, que você falou para mim que tem uma informação em relação a isso, que a transmissão também é por aerosol, né? E aí esse é o maior motivo da gente usar máscara, o aerosol, né? E tem a gotícula e também tem o contato. Então, como é que a gente faz, né, para as crianças voltarem? O que você protocolizou lá? Isso, para entender o protocolo, a gente precisa entender a forma de transmissão. Então, vamos lá. Toda vez que eu falo, espirro ou tuço, gotículas com saliva ou secreção vão sair do meu nariz e da minha boca e se espalhar por uma distância de 1,5 m. Essas gotículas são, em sua imensa maioria, gotículas grandes, a gente chama de gotícula mesmo. Sendo elas grandes, elas caem imediatamente. Então, se tiver alguém a menos de 1,5 m de mim, essa pessoa respirar essas gotículas naquele momento, essas gotículas entrando olho, nariz e boca, essa pessoa vai se contaminar. Então, a forma que eu tenho de evitar a contaminação por gotícula é uso de máscara, porque a gotícula não sai, uso de máscara, porque a gotícula não entra, e distanciamento social. Essa é a primeira coisa. Existe uma dúvida e um debate imenso, o CDC entrou nessa polêmica faz algumas semanas, sobre se essas gotículas podem secar, como acontece no caso da tuberculose, ficar bem pequenininha e se tornar aerossol. Quando ela fica muito pequena, o que acontece é que elas podem ficar no ar por algumas horas. Onde? Principalmente em ambientes muito fechados. Mas, detalhe, se eu estou de máscara nesse ambiente, a gotícula não saiu para esse ambiente. Então, a gente volta a falar um pouco sobre a importância da máscara. Certo. Principalmente, então, um lugar fechado, aglomerado, principalmente quando eu não consigo manter o distanciamento. Essas gotículas que caem nas superfícies, elas vão ficar lá, dependendo da superfície, elas vão durar tempos diferentes. Então, 4 dias no vidro, 3 dias em plástico, tecido, 24 horas no papel. Então, eu preciso que essas gotículas que caíram nas superfícies entrem em contato de novo com o meu olho, nariz ou boca. Então, a forma mais fácil disso acontecer é que eu pego a minha mão, encoste nas superfícies e leve a minha mão no rosto, né? No olho, nariz ou boca. Ou seja, a terceira forma mais importante de prevenção é fazer a higiene das mãos. É claro que, talvez, principalmente com as crianças pequenas, que elas vão lamber as roupas, engatinhar no chão, lamber o chão. Então, lamber diretamente essas coisas, se as coisas também estiverem limpas, isso é um ganho de possibilidades. Mas, assim, se eu puder falar, olha, só dá para fazer 3 coisas e nada mais, é máscara, distanciamento social e higiene das mãos. Bom, então, pensando nisso, higiene das mãos é a higiene das mãos. Eu posso fazer mais, eu vou higienizar as coisas? Ótimo. Aí vem a pergunta que eu já vi algumas assim, mas meu filho é pequeno, como é que eu faço o distanciamento social na escola, por exemplo? Então, a escola já prevê de que as crianças, a gente está falando isso e eu acho criança mais fácil do que adulto, honestamente. Mas vamos falar criança e combinar que é só criança. Então, que as crianças não são capazes de fazer tudo isso que a gente está falando. Então, o que a gente vai fazer dentro da escola? A gente vai formar bolhas. Então, eu vou ter aí no máximo
no maioria dos protocolos, até 10 pessoas nessa bolha, professor, auxiliar, 8 alunos e nada mais. Essa bolha se junta e ela anda pela escola. Cada vez que ela troca de ambiente, eu limpei aquele espaço que ela vai estar, e aquelas crianças só têm contato entre elas. Então, eu sei com quem elas tiveram contato, eu sei quem teve sintoma, eu sei tudo certinho. Então, qualquer pessoa que tiver sintoma ali dentro, mesmo que eu não tiver conseguido ser perfeito naquelas 3 medidas, eu sei exatamente quem são as pessoas que tiveram em risco ali dentro. Então, eu falo, bom, aconteceu alguma coisa, eu guardo essa bolha em casa até a gente entender o que está acontecendo. Então, a Perfeito. bolha ela é muito importante, ela já prevê que as crianças não usam máscara sempre, não conseguem fazer distanciamento social, vão colocar a mão no rosto, talvez não vão ter higiene perfeita. Agora, por outro lado, eu vou aproveitar e contar uma outra experiência. Então, eu ajudei a fazer o protocolo da escola do meu filho. E ele voltou ontem. E eu eu comprei uma máscara para ele. Ele olhou a caixa, ficou todo feliz, pôs a máscara. Hoje de manhã, ele vai à tarde à escola. Ele vestiu a máscara e falou: estou pronto para ir. E ele passou o tempo todo de máscara na escola. E foi tudo bem. Eu tinha certeza que não ia dar certo, que ele não ia ficar. E ele me surpreendeu e eu olhei a escola e realmente tinham muitas crianças de máscara. Sim, O relato dos professores, dos diretores é que as crianças estavam tranquilas, aliás, super felizes, ninguém chorou para entrar na exato. escola. E que elas estavam muito felizes de estar lá e que não foi nenhum problema. Todo mundo lavou a mão, todo mundo respeitou. Sim, Então, eu tenho às vezes, mais tranquilidade com as crianças do que o que a gente viu, eu vi com exato, alguns adultos que têm mais exato. dificuldade de cumprir as regras. A aderência deles, eles estão muito motivados a aderirem às regras. Eles estão num momento de plasticidade muito grande, de aprendizado muito grande, de adaptação que a gente subestima às vezes. A gente esquece o quanto eles são adaptáveis, gente. Então a galera fica lá prevendo, ah, tá bom que vai usar assim, ah, tá bom. O seu talvez não use, mas a maioria está usando para poder voltar, né? Os meus E tudo filhos bem, né, super que ele não toparam use. também. Eles topam usar máscara para sair de casa fácil. Ficam de máscara fácil para fazer qualquer coisa fora de casa. Então, eu acho que, assim, aliás, trazendo para tudo na vida deles, a gente precisa deixar as coisas acontecerem, porque senão eles não se adaptam. Então, imagina o aprendizado social dessas crianças, que vão ter que mudar tudo na vida delas. Não vai ser fácil, porque mudar dói, isso é fato, mas vão ter que mudar tudo em busca do convívio social, que a gente sabe que o isolamento é muito tóxico para todo mundo também, né? Isso, claro, que desde que você esteja de acordo, esteja tranquilo emocionalmente para aderir a tudo isso que a gente está falando aqui. O que a gente está fazendo, principalmente, é validando esse retorno, que não é uma decisão nossa, que já foi uma decisão, a gente está validando aqui com o que a Lu está trazendo de ciência, tá? E tem um monte de gente aqui contando que as crianças estão usando. Eu gostei muito que você falou da bolha, porque já respondeu a pergunta da Ju Mansur lá atrás, já respondeu a pergunta da Patrícia Góes também, que são as minhas pacientes. Então, existem planejamentos lá dentro. A gente não espera que a criança vá usar máscara com 2 anos, mas existem soluções para isso, tá? E mais uma vez eu peço para os pais pensarem por que a criança precisa ir para a escola agora. Os meus porquês estão muito claros, eu não tenho a menor dúvida, mas às vezes dá para você pensar e talvez não voltar e se sentir mais tranquilo com isso, né? Pelo menos por enquanto. Muito bom. Ó, a Andréa Raci está falando aqui, que ela é da área da educação, que os adultos aprendem muito com as crianças também, né? Eu, todo dia aprendo com as crianças. Eu acho que ela tem toda a razão. Muito bem. E então, e você comentou comigo que a história do aerosol também é mais comum nos hospitais, né, Lu? Você tinha falado Então, isso. está muito bem estabelecido que quando Uhum, eu faço qualquer procedimento de via aérea, aspiração, coleta de exames e tudo mais, é uhum, certeza que eu gero aerossol. uhum. Se aquela gotícula vai conseguir secar só de eu falar e tossir até virar aerossol, isso está um pouco difícil. Então, pensando nisso, o que se recomendou? Bom, então, será que pode ter aerossol? Talvez tenha algumas transmissões, tem um restaurante chinês lá na China no começo que ficaram na dúvida se tinha ou não transmissão por aerossol. Então, o combinado foi, bom,
Na medida do possível, vamos fazer o que as avós já mandavam, que é abram as janelas e deixem o ambiente bem ventilado. Tá. Então, isso é uma recomendação que se adicionou, vai, aos pilares, né? Se a gente puder falar, Uhum. uso de máscara, distanciamento, higiene das mãos e procure não ficar em ambientes fechados, aglomerados, mantenha a ventilação natural, de preferência, Perfeito. mas mantenha a ventilação. Então, não adianta nada falar, aqui só tem ar-condicionado, vou deixar fechado. Não, pelo amor de Deus. Liga o ar. Né? Aham. Nada funcionando é pior, é melhor o ar-condicionado. Se é o ar ou Ah, nada, entendi. ligue o ar, é importante. A Movimentar o gente. ar é mais importante, entendi. Fico Isso, feliz com essa exato, notícia. Tá bom. exato. E a outra coisa que é muito importante na escola, que isso também dá mais uma segurança, e vai ter outros benefícios, é que não pode ir para a escola com nenhum sintoma. E Ah, aí é uma sim. pergunta que me fazem com frequência, tá bom, como é que eu vou saber que meu filho tem Covid, né? A gente sabe que 60 a 70% das pessoas, das crianças, né, tem Covid assintomático, então eu não vou Uhum. saber. E aí, isso parece que talvez seja um problema? Eu acho que na verdade é uma vantagem, porque a gente podia estar Uhum. aqui muito triste que as crianças são super sintomáticas, seria o oposto, Exatamente. Ou se fosse em né? grupo de risco, que eu não gosto nem de imaginar Exato, ia ser esse cenário. terrível, né? Aham. Mas por outro lado, se elas não são sintomas, Lu travou elas para também não vão mim. ficar Voltou. se as crianças não Voltou. têm sintoma, elas também não vão ficar tossindo e espirrando. Uhum. Então, elas vão espalhar menos gotículas por aí. Perfeito. Então, lógico, tem Uhum. a baba e tudo mais, mas assim, de forma geral, aquela pessoa assintomática, ela pode transmitir, mas ela com certeza transmite menos do que alguém tossindo toda hora, né? Sim. Isso é muito importante. Então, 60% assintomático. O resto, a grande maioria vai ter alguma coisa que eu não consigo distinguir entre nenhuma outra doença, né? Eu não sei Uhum. se era só uma febrinha, se era só uma tosse. Então, qual a recomendação? Qualquer coisa que eu Uhum. tiver, tosse, febre, diarreia, eu preciso ficar em casa e entender. E Uhum. aí, o que vai acontecer, por outro lado? Vai acontecer o seguinte, a gente sempre tolerou ir para a escola só com um pouco de sintoma. E a gente sabe que um dos problemas de ir à escola é realmente ficar doente. E se não pode mais para a escola, eu acho que coronavírus, com certeza, a gente vai diminuir a transmissão, mas a gente vai ter um ganho imenso da redução da transmissão das outras doenças que a gente falava que pega na escola, né? Se eu não posso mais ir com febre, se eu não posso, se os meus cuidados mudam, a gente deve diminuir. A gente sabe que crianças que frequentam a escola chegam a ter 8 a 12 infecções de via aérea superior por ano. Eu imagino que a gente vai ter que reescrever essa história daqui para frente. Uhum. Eu acho que você está otimista, Lu. Acho mesmo. Eu acho que isso vai passar, mas vai passar de um jeito que a gente vai voltar a entregar a criança com febre, o inalador, o antibiótico e o corticoide na mão da professora. Que eu vi isso acontecer muitas vezes na vida. Ouvi, a mãe não podia faltar no trabalho, não tinha babá, leva a criança com febre, com tosse. Quantas crianças nesses meus muitos anos eu já internei em UTI e voltou no semana seguinte para a escola, porque os pais não podiam ficar. Hoje a gente olha para isso com tanta crítica, né? Por isso que eu sempre fui tão contra criança muito pequena na escola, porque eles são grupo de risco para tudo. E olha como diminuiu. Você começou a live falando que os hospitais pediátricos estão vazios desde março. Quer dizer, eu não tratei uma otite esse ano, eu não tive nenhuma bronquiolite esse ano no meu consultório. E eu atendia muito, muito, dezenas, né? Todos os anos, desde que o mundo é mundo. A gente sempre se preparou para a sazonalidade dos vírus respiratórios, março até maio, mais ou menos, e o consultório bombava de intercorrências. E a gente sempre achou isso normal. Então, eu realmente torço muito para que isso fique e que as crianças doentes tenham o direito de ficar em casa descansando, que as mães tenham o Acompanhados, né? direito de cuidar das crianças doentes, faltar no trabalho, trabalhar online agora, trabalhar de casa, mas era algo que a gente sempre achou tão absurdo. Como que a mãe vai deixar a criança, porque não tem a opção, né? A mãe sempre abandonada, né? Sem apoio, sem rede de apoio, sem o apoio da empresa, sempre. Já fiz palestra em empresas sobre isso, inclusive. Então, que fique essa mudança, porque a gente precisa deixar as crianças doentes em casa. Ficou a dica que o Covid deixou aí pra gente, a Covid. Muito bem, Lu.
Vou fazer a última pergunta, que inclusive, ó, tem até uma pergunta oficial aqui. Olha só. Vacinas. O que você tem pra gente sobre vacinas, por favor? Então, vamos lá. A gente tem basicamente três tipos de vacina sendo desenvolvidas no mundo. Uma que é o vírus inteiro morto, que é essa vacina Coronavac, que o estado de São Paulo comprou uma dose para cada habitante da cidade, do estado. Uhum, Essa vacina está sendo testada para pessoas de 18 a 65 anos. uhum, E a gente tem vacinas de adenovírus, como a vacina de Oxford, e vacinas de RNA, como a vacina da Moderna. Todas elas uhum, testadas sempre acima de 18 anos. Existe um projeto de começar a testar acima de 11 anos, mas ainda não começou. E uhum. até 60 ou 65 anos depende da vacina. Então, aquela conversa de aguardar a chegada da vacina Criança, para qualquer para coisa, a qualquer gente vai coisa. ter. Tá. Mesmo porque quando essas vacinas foram começar a ser testadas, elas têm que conversar com os governos e falar, olha, minha expectativa é essa ou aquela. A expectativa da indústria é que, de forma geral, a vacina funcione para 50% a 60% das pessoas. Uhum, Então, ela é ótima porque a gente tinha talvez poucos por cento das pessoas imunizadas e a gente pode com a vacina atingir rapidamente uhum. 50% a 60%. Então, isso como medida populacional é excelente, ainda mais se a gente começar a pensar que talvez não são 100% das pessoas que eram suscetíveis, né? A gente vê uma queda importante da circulação do vírus nas cidades que atingem por volta de 30% de imunidade, a tal imunidade de rebanho, tudo, mas isso muda pouco a questão de escolha individual, né? Então, se eu sou grupo de risco especificamente, é importante saber se eu mesma tenho ou não tenho proteção, para saber onde eu vou circular, como eu vou circular, né? Então, Uhum. uma coisa é o que o gestor está fazendo e a outra coisa é o que cada um vai conseguir decidir individualmente depois da vacina. Perfeito. Então não é tão simples assim, né? Não, é uma Esperar a equação bem vacina. complicada. Falar que, Exato. bom, primeiro que parece que a gente vai conseguir começar a imunizar fora da pesquisa as pessoas a partir de final de dezembro, começo de janeiro, mas a Uhum. expectativa mais realista é que é só no final do ano que vem a gente consiga vacinar todo mundo. Imagina, vacinar 46 milhões de pessoas, pensando só no caso hipotético do estado de São Paulo, é uma Uhum. logística impressionante, não acontece de uma hora para outra. Sem dúvida, sem dúvida. E aí a gente vai ter também o momento medo da vacina, segurança da vacina, e efeitos colaterais que todas as vacinas têm, enfim, né? E aí, ó, a Cíntia tá perguntando se a gente vai ter previsão para menores, e a Thaisa também perguntou, para menores de 11 anos, então não está sendo nem testado, não tem nem previsão. Então, essa Não. história de esperar vacina para voltar às aulas é 2023, 2024. Ou mais, é Não, isso? acho que a grande questão das vacinas com a volta às aulas, eu acho que, do ponto de vista de saúde individual, Uhum, as crianças não são um ponto de preocupação. Talvez entendi. seria em relação aos professores, aos funcionários, ao Claro. contato dessas crianças em casa, né, com os avós e pais que sejam de grupo de risco. Mas, assim, Uhum. a vacina para as crianças, como elas não são grupo de maior adoecimento, elas Não não estão estão no priorizadas no foco, estudo, né? Não são o com foco. O certeza. foco são as pessoas que estão adoecendo gravemente. A Elga perguntou para mim se os meus filhos retornarão. Com certeza retornarão, absoluta. Tá tudo pronto, as máscaras separadas, o vídeo da escola decorado sobre o que eles têm que fazer para entrar. Já foram informados pela escola que eles vão ter a temperatura ferida. A escola mandou um vídeo muito bonitinho para eles, se direcionando a eles, como eles têm que agir dentro da escola. Eles viram e entenderam e estão loucos para voltar, então os meus vão voltar. Eu brincava lá um mês atrás que quando fosse voltar eu ia montar uma barraca um dia antes e esperar, porque eles estão desesperados. Imagina dois dentro de casa desde março, né? É bem complexo para eles, tadinhos. Estão com saudade dos amigos e com dificuldades de seguirem as aulas online, que é a minha maior preocupação. Tem criança que não está com essa dificuldade, mas aqui em casa não está fácil. Você tem alguma coisa para falar sobre gestante?
Alguém perguntou aqui, a Rafael, desculpa, não sei. Gestante, então, a gente está conhecendo, né? Então, gestante entra e sai do grupo de risco. Com Sim. certeza, gestante de alto risco é grupo de risco. Uhum. E aí tem dúvida se as outras fases da gestação são ou não São são riscos. risco. Parece que pegar Covid no final da gestação aumenta a chance de parto prematuro. Agora, Uhum. a boa notícia que a gente tem até agora é que não tem nada de transmissão por via placentária, transmissão de Covid congênita causando algum problema nas crianças. A gente já está aí com 9 meses de Excelente notícia. pandemia, então tem um risco de adoecimento mais grave, talvez para a própria gestante, parto prematuro. E Uhum. pelo menos eu posso dizer que, a princípio, para as crianças, para os fetos e para as crianças que vão nascer, isso não foi visto como um risco maior. Nesse ponto parecido com influenza, então, né? Porque influenza também a gestante é que é maior risco, né? Não o bebê. Sim. Perfeito. Muito bom, Lu. Bom, gente, temos aqui algumas perguntas. Eu já fiz a maioria delas, na verdade. A gente falou bastante de vacina. O pessoal estava muito preocupado com criança pequena. Teve alguém aqui que me perguntou sobre, que quis dividir o caso, que teve um caso de Covid em criança que teve 10 dias de febre, que teve diarreia, que foi um caso provavelmente aí específico, né? Quero saber se eu deixei de fazer alguma pergunta aqui, porque eu me perdi um pouco, teve bastante comentário, né? Lu, quero saber se você tem alguma mensagem final para deixar, que a gente está chegando no fim do nosso tempo, aí seus pequenos precisam de você. Bom, acho que a gente precisa entender que a quarentena e o fechamento das escolas é um tema muito complexo, tem muitas variáveis, cada família vai saber fazer a sua própria equação, isso é muito importante, que cada família decida por si, uso de toda a evidência científica que a gente tem. Infelizmente, a gente não tem evidência científica para tudo, isso eu vejo as pessoas falando, eu só quero decidir quando eu tiver certeza que isso é importante, Uhum, prove. uhum. A gente não sabe, a doença é muito nova. Ao que tudo indica, as crianças ficam mais doentes em casa do que na escola em relação ao coronavírus. A gente tem Uhum. condição de voltar de forma segura e cada família vai ter que olhar e saber o que essa criança está precisando, o que essa escola preparou para esse retorno, quem que é essa família, e entender como que está a comunidade. Falo pela comunidade aqui, cidade de São Paulo, me parece um momento bastante adequado para ponderar esse retorno com Perfeito. responsabilidade e confiar nas crianças, Ah, porque sim. elas realmente dão conta do recado e a gente sempre pagou um risco para levar as crianças para a escola, seja por outras Sempre. doenças que a gente sempre topou, que algumas que tinham ou que não tinham vacina, e talvez agora a gente comece a se dar conta da importância que é ter calendário vacinal completo, ter a higiene das coisas como deveriam ser feitas. É lógico que agora a gente vai ter alguns exageros. Eu peço para as pessoas não se desesperarem com isso, né? Ai, será que criança precisa mesmo usar máscara? Então, acho que Uhum. agora sim, deixa começar a gente entender tudo como funciona. Aos poucos, a gente vai entendendo melhor essa doença, entendendo melhor a forma de transmissão, qual o papel das crianças nessa transmissão, a gente consegue ser mais flexível, né? Não se assustem com rigor agora do começo, pouco a pouco acho que as coisas vão se adaptando e a Perfeito. gente vai entendendo o que é importante de tudo isso, né? Excelentes colocações. Eu ouvi também comentários do tipo, a criança vai ficar traumatizada porque vai voltar para a escola e não vai poder abraçar e tal. É importante conversar com eles sobre o que eles vão encontrar de mudança. É importante a gente antecipar essas mudanças para eles e também os professores, a equipe da escola, estarem preparados para serem acolhedores, mesmo sem poder ter contato físico. Isso é muito interessante, né? A gente no hospital de campanha, a gente tinha muito essa preocupação de ser acolhedor com os pacientes que estavam lá, mesmo naquele momento. Então a gente fazia lá os crachás enormes com o nosso rosto, escrevendo, tinha gente que escrevia mensagem no crachá, né? Estávamos sempre perto, mas não tão perto, né?
Então, é importantíssimo para as crianças agora se sentirem acolhidas, tanto pelos pais quanto pelos professores. Acho que o medo, como a gente postou aí essa semana que fez o maior sucesso, nós somos os espelhos deles. Eles vão checar no nosso rosto o que eles devem sentir. É a gente que dá o tom. Então, se a gente puder ficar tranquilo, vai ser muito melhor para todo mundo. Lu, você é muito maravilhosa, admiração cada vez mais, você sabe, né? Muito bem o quanto eu confio em você. Eu estou muito grata por você ter disponibilizado o seu tempo aí com a sua família para falar com a gente. Meus pacientes estavam pedindo muito. Para quem perguntou, a live vai ficar gravada aqui na minha página, tá? E aí vocês podem olhar, compartilhar, porque a Lu merece, ela é muito referência, tá? Não sei, Lu, se a sua página é aberta para o pessoal seguir, se você... Enfim, tem lá a página da Lu, aceita lá o pessoal para a gente ter você aí de mais informações, tá bom? Muito obrigada mesmo, Lu. Vamos continuar nessa jornada aí, porque está só começando, né? A volta vai gerar muita dúvida ainda. E o maior recado que eu acho que ficou, o resumo, deixem as crianças doentes em casa, gente. Não agora, para sempre. Para sempre. Criança doente tem que ficar em casa. Isso mudaria a epidemiologia, a cara da escola, o papel da escola na epidemiologia das doenças infecciosas. Tudo está na gente, tá? Rede de apoio, pra vocês poderem ficar em casa. Beleza? Lu, Tchau, Dê. gratidão. Obrigada. Um beijão. Até a próxima. Tchau, 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 tchau. Boa gente. noite. Até mais.